Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do pastor Felipe Lira. Hoje eu quero dar continuidade àquela palavra de fé e esperança, e hoje eu quero abrir uma playlist onde eu estarei tratando de um assunto muito importante, que é sobre os cuidados com os excessos. Isso mesmo, nós precisamos tomar muito cuidado com os excessos que cometemos. O que é excesso? É aquilo que extrapola, é aquilo que passa dos limites. Por exemplo, você sabia que em quase tudo na vida o excesso faz mal? Um remédio, quando ele é tomado em excesso, ele pode se tornar um veneno. Acredito que você já ouviu falar sobre isso. Até mesmo uma coisa boa em excesso pode trazer consequências negativas. Vou te dar alguns exemplos. O excesso do passado é igual à depressão. O excesso do futuro é igual à ansiedade. O excesso de presente é igual a estresse. Então você percebe que isso é muito preocupante e é nessa questão que nós devemos tomar muito cuidado. A palavra do Senhor declara, lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, o Senhor diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja o que é que diz a palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é isso? E não te apoie. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua capacidade. Não se apoie na sua inteligência. Pedro é um dos maus exemplos que nós podemos aqui citar nas Escrituras Sagradas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31, o Senhor Jesus ele vai falar para Pedro para que ele vigiasse, para que ele tomasse muito cuidado, porque Satanás estava planejando destruir a vida dele. E hoje em dia não é diferente. O inimigo está 24 horas usando maneiras, formas e pessoas para destruir a nossa vida. Mas você não precisa temer, porque a sua vida está nas mãos de Deus. E a palavra diz que aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, se você, por exemplo, tem excesso de autoconfiança, como Pedro ele teve, porque entenda, não é errado você ter autoconfiança. Por uma parte, isso é até bom. Você confiar, você acreditar na capacidade que Deus lhe deu, você acreditar que você pode, que você é capaz. Só que você tem que tomar cuidado com o excesso. Então, o caso de Pedro é um caso de alerta que sirva de exemplo para nós. Então, vamos ler aqui, Lucas capítulo 22, no versículo 31, diz assim: Disse também um Senhor a Simão. Disse também um Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Então percebe que Jesus ele está dando um alerta para Pedro. Então percebe que Jesus ele está dando um alerta para Pedro. Ele disse: Simão, Simão, vigia, toma cuidado. O diabo ele quer peneirar você como se peneira um trigo. Abre os teus olhos. Eu roguei por você, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Porém, quando você se converter, veja que Jesus está afirmando que Pedro ele não era convertido. Ele diz: quando você te converter, confirma aos teus irmãos. Eu pergunto para você, se Jesus ele te desse esse sinal de alerta: vigia Maria, vigia Antônio, vigia José, o que é que você falaria para Jesus? Obrigado, Jesus, eu vou vigiar, porque Jesus ele sabe de tudo, ele vê o mundo espiritual. Só que no versículo 33, a Bíblia diz que Pedro respondeu o seguinte: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha que coisa séria, pessoal. Olha que coisa séria.
O excesso de autoconfiança. O próprio Jesus dizendo, Pedro, vigia, abre os teus olhos, toma cuidado. E Pedro ele diz, mas Jesus, fica tranquilo, eu sei o que é que eu estou fazendo. Trazendo para o linguajar de hoje, né? Fica tranquilo, rapaz, eu sei o que é que eu estou fazendo. Também tu é religioso demais. Tudo teu é o diabo, tudo teu é isso. E as pessoas acabam ignorando. Por quê? Por causa do excesso de autoconfiança. É o caso de Pedro. Pedro está dizendo, Jesus, eu estou pronto. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus ele responde no versículo 34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então veja que Jesus disse, Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai vacilar, você vai cair. Você não vai permanecer firme não, o diabo vai te derrubar. Mesmo assim ele continuou, eu estou firme, Jesus, fica tranquilo, eu estou preparado, eu estou pronto. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Não se deixe levar pelo excesso de autoconfiança. O apóstolo Paulo ele diz em uma das suas cartas, aquele que está de pé, cuidado, vigie para não cair. Então você percebe que é aquele que está de pé, ou seja, aquele que está firme no Senhor, ou que pensa estar de pé. Na verdade, o texto diz, aquele que pensa que está de pé, vigie, olhe para que não caia. Cuidado com os excessos de autoconfiança. Eu poderia dar aqui outro exemplo, falando sobre Josué. Josué também é um dos casos que nós podemos ter como exemplo. A Bíblia diz que Josué ele se prepara para invadir uma cidade chamada Ai, e ele reúne os seus homens, os seus soldados. Está escrito lá em Josué capítulo 7, a partir do versículo 2 diz assim, olha. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns dos 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues, ou seja, não canses ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Olha que coisa séria isso, pessoal. Olha o que o excesso de autoconfiança causa na vida de uma pessoa. Josué reuniu os seus soldados e disse, olha, vamos invadir a cidade de Ai, Deus está conosco, Deus vai nos dar vitória e tal. E aí, antes de ele invadir, ele enviou alguns homens para espiar aquele lugar, para observar aquele povo, para observar os inimigos. Os homens foram lá, observaram, viram que os inimigos eram poucos. Quando eles voltaram, no versículo 3, a Bíblia diz que eles falaram para Josué, não suba todo o povo, suba algum 2 mil ou 3 mil homens a ferir Ai. Não precisa cansar, Josué, todo o povo, porque os inimigos são poucos. Então você percebe que eles acabam subestimando os seus inimigos, os seus adversários, justamente por conta de quê? Do excesso de autoconfiança. E Josué, o pior de tudo é que Josué acreditou nas palavras dele. Porque aquilo ali entrou no coração de Josué. No versículo 4 diz assim, olha que coisa triste, pessoal. Versículo 4. Assim, subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sambarim e feriram-nos nas descidas. E o coração do povo se derreteu e se tornou
como água. Misericórdia. Josué caiu nas palavras daqueles homens e ele disse assim: olha, então tudo bem, para não cansar todos os soldados, todos os nossos homens, eu vou enviar alguns 2.000 ou 3.000 homens, já que vocês estão dizendo que os inimigos são poucos. E aí ele enviou alguns homens. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, morreram logo 36 homens. Os inimigos deram uma coça, deram uma pisa, mataram 36 homens. E a Bíblia diz que eles fugiram. Eles fugiram. E o coração do povo derreteu e se tornou como água. Então isso é um resultado de uma pessoa que é autoconfiante. Ou melhor, né? Que tem um excesso da autoconfiança. Porque entenda, o problema não é você ter autoconfiança. Como eu falei, por uma parte, isso é até bom. Você tem que acreditar em si. Eu costumo dizer o seguinte: se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Então, por uma parte, a autoconfiança é bom. Por outra parte, como diz, né, o outro lado da moeda é muito preocupante, porque você acaba ignorando os alertas de Deus. Assim como Pedro. Jesus disse: Pedro, vigia, abre os teus olhos. E quantas pessoas são alertadas por Deus? Quantas? Deus ele usa os seus servos, as suas servas. Quantas vezes você foi à igreja, ou até mesmo na sua casa, em qualquer outro lugar, Deus usa pessoas na rua. Deus usa até os ímpios para te alertar. Você sabia disso? Deus usa quem ele quer usar. E muitas vezes a gente ignora. Não, mas eu estou pronto. Eu estou preparado. Muitas vezes a gente fala: eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo, eu sei o que é que eu faço. Da minha vida cuido eu. Então Pedro, ele disse: Jesus, eu estou pronto. Eu estou preparado tanto para ir para a cruz, para ser preso, como para morrer com o Senhor. Eu estou com o Senhor pelo que der e vier, mas não estava. Ele não estava pronto. Só que o excesso de autoconfiança acaba trazendo essa mal impressão de que a pessoa está pronta, de que a pessoa está preparada. Quando você acha que não precisa mais da ajuda de Deus, é aí que você começa a se perder. Então Josué achava que estava muito fácil vencer aqueles inimigos. Josué achava que o negócio estava muito fácil. Aí ele disse: olha, só vai alguns homens, 2 a 3 mil homens, e quando eles chegaram lá, 36 morreram, e o restante voltaram com o coração derretido como água. Olha que situação. Cuidado. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Lembre-se no texto onde nós começamos, né? A gente começou lá no livro de Provérbios, capítulo 3, aonde diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você sabe. Ah, mas é porque eu me capacitei, ah, mas é porque eu estudei, ah, mas é porque eu sou isso, aquilo outro. Amém, glórias a Deus. Mas entenda, o Senhor ele vê lá na frente, o Senhor vê o que a gente não vê, o Senhor enxerga o que a gente não enxerga. Pedro não estava enxergando ou percebendo que o diabo estava querendo derrubar ele. Estava planejando peneirar ele como um trigo, mas Jesus estava vendo tudo e intercedeu por Pedro e mandou o alerta: Pedro, e foi o próprio Jesus. Pedro, vigia, abre os teus olhos, o diabo quer te derrubar, o diabo quer fazer isso, aquilo com você. Jesus, fica tranquilo, Jesus. Eu estou pronto, Jesus. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Olha que coisa séria. E Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Eu pergunto para você, meu amado, minha amada: Pedro negou ou não negou Jesus? Negou. Negou Jesus.
Cuidado, vigie. Você sabe qual é o melhor remédio para o excesso de autoconfiança? Você sabe qual é o melhor remédio? Eu vou falar para você aqui. É o equilíbrio. Tudo na vida você precisa ter equilíbrio. Tudo na vida. Essa mensagem, eu dividi ela em partes. Eu vou preparar uma playlist e aí, durante a semana, todas as semanas, né, eu vou estar compartilhando uma parte dessa mensagem, para não ficar um vídeo muito prolongado. E aí você vai acompanhar, né? Hoje a primeira parte é o excesso de autoconfiança. No próximo vídeo vamos falar de outro excesso em outra área da vida. Você não pode perder. Deus ele vai se manifestar poderosamente na sua vida. Então, como eu estava falando, o melhor remédio para os excessos da vida é o equilíbrio. Por isso que o grande sábio Salomão, ele vai dizer assim para nós, olha, lá no capítulo 3 do livro de Provérbios, no versículo 21. Escute bem o que é que Salomão diz. É um conselho de Salomão. Ele diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os percas de vista. Então você percebe que a sensatez e o equilíbrio é que vai nos fazer a gente, sabe, ter uma vida centrada, sabe, a gente entender e abraçar os conselhos do Senhor, abraçar as orientações do Senhor. Guarde a sensatez e o equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada. Isso é o melhor remédio para os excessos da vida. Lembre-se no início do vídeo que eu falei, até um medicamento, quando é tomado em excesso, pode se tornar em um veneno. Até uma coisa boa, que inclusive no próximo vídeo, na continuação, eu vou falar sobre isso. Até as coisas boas que a gente faz na vida pode se tornar algo negativo, algo ruim. Aí ainda falando sobre o remédio dos excessos, o apóstolo Paulo também ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você percebe que Paulo ele está falando aqui sobre equilíbrio. Ele está dizendo aqui o seguinte: você pode tudo que você quiser, mas será que isso é conveniente para você? Eu costumo dizer o seguinte: muitas pessoas acabam não entendendo isso que eu falo, mas acredito que Deus ele vai abrir o teu entendimento. Eu costumo dizer o seguinte: pode beber, pode se embriagar, pode se drogar, pode trair, pode mentir. Sabe qual é a minha resposta? Pode. Só basta você querer. Deus ele nos deu, entenda isso, o livre-arbítrio. Mesmo Deus sabendo que o que você quer fazer é errado, ele não vai te impedir. Você já parou para pensar nisso? Deus não vai te impedir de fazer algo que é errado. Ele vai permitir você fazer. Ah, pastor, então Deus é mau, porque Deus sabe que é errado, sabe que lá na frente eu vou quebrar a cara. E por que que Deus permite? Deus te deu o livre-arbítrio. Isso que é o bonito de servir a Deus. Por quê? Porque você tem a escolha de você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser da vida, mas eu pergunto como Paulo diz. Paulo diz assim, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser fazer. A escolha é minha. Mas será que é conveniente para mim? Você pode se embriagar, você pode trair, você pode mentir, mas eu pergunto, é conveniente para você que é uma pessoa cristã, um servo de Deus, viver mentindo, viver traindo, viver com desonestidade? É conveniente para um homem ou uma mulher de Deus isso? Você pode até dizer assim, mas na minha vida quem manda sou eu. E é verdade.
Na sua vida, quem manda é você que decide. Você faz o que você quiser. Mas é conveniente você fazer algo que vai comprometer a tua salvação? Não é lhe conveniente. Não é conveniente para um homem de Deus viver mentindo, com desonestidade, passando a perna nas pessoas. Então Paulo está falando aqui de equilíbrio. Eu posso tudo, mas espera aí, eu preciso ter equilíbrio. Eu posso me divertir, posso, porque tem gente que pensa que o cristão, o crente, né? Vamos falar aqui essa palavra que é bem popular para as pessoas. O crente, ele é uma pessoa triste, uma pessoa quadrada, né? Uma pessoa que não vai no shopping, que não joga um futebol, né? Que não dá um passeio, que não se diverte. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Ah, eu não quero ser crente porque senão eu vou deixar de jogar o meu futebol, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo e tal. Lembre-se que Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se é algo que não é conveniente para um cristão, para um servo, uma serva de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, quem vai decidir é você. Então é necessário ter equilíbrio. Equilíbrio é o melhor remédio para os excessos da vida. Então eu falei de 2 homens que tiveram excessos de autoconfiança, que fica o exemplo desses 2 homens, de Pedro e de Josué, que por conta dos excessos de autoconfiança deixaram de receber o melhor de Deus. Coloque essa palavra no seu coração e eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai te ajudar. Eu quero orar por você agora. Se você deseja receber a minha oração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, onde quer que você esteja, e eu quero unir a minha fé com a sua agora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me coloco diante da Tua presença, juntamente com todas as pessoas que estão acompanhando, meu Deus, essa mensagem, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que por muitas vezes já perdeu grandes oportunidades na vida, justamente por conta do excesso de autoconfiança. Oportunidades essas, meu Pai, na vida, meu Deus, financeira, na família, na vida sentimental, que o Teu poder agora, meu Deus, os alcance agora, Senhor, de uma forma especial e sobrenatural. Meu Deus, faça essa pessoa entender, meu Pai, que a confiança dela, a confiança dele, tem que estar 100% no Senhor. Como diz, meu Deus, Salomão, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas agora, Senhor. Eu te peço, meu Deus, faça, meu Deus, algo sobrenatural acontecer na vida deste homem, na vida dessa mulher. Meu Deus, dê o equilíbrio, Senhor, porque o equilíbrio é o melhor remédio, Senhor, para combater os excessos da vida. Pois como ministro da Tua palavra e do Teu evangelho, eu entrego essas vidas em Tuas mãos e eu te agradeço desde já, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pegue essa palavra para a sua vida. Lembre-se, eu vou abrir hoje, agora, uma playlist nova e essa playlist vai estar justamente a continuação dessa mensagem. Essa mensagem fala sobre os excessos. Hoje foi o primeiro excesso. Eu falei sobre autoconfiança. Na próxima mensagem, eu vou falar outro tipo de excesso em outra área da sua vida. Mas se você gostou dessa mensagem, eu vou deixar no final desse vídeo uma mensagem para você ouvir com mais detalhes, onde eu falo sobre a autossuficiência, que tem tudo a ver com a autoconfiança. E Deus, ele vai falar com você em nome de Jesus. Eu peço que você desde já compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, dê uma curtida aí, coloque o seu nome nos comentários e eu estarei orando por cada um de vocês, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um abraço do seu amigo, pastor Felipe Lira, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.